Então lá, continuando, deixa eu abrir aqui de novo a nossa aula. Ah, cadê? Aqui. Vamos lá. Tá abrindo. Então, a gente falou, né? A gente por aqui onde depende de nós. E aí nós vamos ver agora um pouquinho, né, da história da evolução da saúde no nosso país, certo? Então lá, o período colonial, o Brasil era tomado por epidemias, né, de febre amarela, cólera, varíola e malária, que levaram, né, os portos a entrarem em crise. Então, durante o período colonial, isso eu já estou falando aí pós-chegada dos portugueses, né, no Brasil. Então, eu acredito que vocês viram, né, ou vão ver aí a questão, né, da história do Brasil, aquela coisa toda na escola, né, que antigamente não se tinha médicos no Brasil, então quem fazia essa parte de saúde eram os pajés, eram os curandeiros, eram os benzedeiros, né, que faziam toda essa parte de cura, né, que entendiam das ervas. Então, tinha os pajés, os bezendeiros lá, os curandeiros, que tinham um domínio, né, das ervas. Então, eles sabiam que uma erva era bom para aquilo, outra erva era bom para aquilo, essa erva junto com aquela fazia um emplasto, dava para fazer isso, fazer aquilo. Então, quem cuidava da saúde eram os curandeiros e os pajés, né? Com a chegada da família portuguesa no Brasil, veio um dos médicos, né, da realeza, e esse médico ele era quem cuidava, ajudava a cuidar aí da saúde da população, certo? E aí as coisas foram melhorando, foram crescendo, aquela coisa toda, certo? Então, no país, na época do Brasil colônia, né, a gente tinha algumas epidemias, né, que eram consideradas, que ainda são consideradas, como algumas doenças tropicais, né? A febre amarela, cólera, varíola e malária. E isso acaba atrapalhando os portos, porque era a entrada, o ponto de entrada de importação e exportação do nosso Brasil, né? Do nosso país. E na época a nossa economia girava em torno do café, então nosso café ele era exportado, né? Então existiam grandes fazendas de café, os grandes fazendeiros de café que exportavam os grãos. E a forma que esses grãos saíam do nosso país era através dos portos. E aonde tinha o maior número de doenças, né? Por falta de saneamento básico, que a gente vai ver para frente, por falta de uma série de complicações. E aí o que acontecia? Muitos países tinham receio de comprar o café brasileiro por causa, né, de levar doenças para o seu país. Poxa, se o país não cuida do seu porto, se o país não cuida da sua população, deixa a sua população sofrer doenças, como que a gente pode confiar que esse café não está contaminado e esse café possa trazer doença para o nosso país? E isso, gente, até hoje, se a gente parar para ver dentro dos aeroportos, dentro das nossas fronteiras, a gente não pode trazer tudo que a gente quer para dentro do nosso país, né? Então precisa tem uma regra, né? Porque, por exemplo, dependendo do país que vem de origem, pode ter alguma epidemia, pode ter alguma doença que vem junto com aquele alimento ou com aquele objeto e pode contaminar aí o nosso país. Nós tínhamos doenças que eram erradicadas no nosso país e que hoje voltaram e a gente está vivendo aí, estava vivendo um surto, uma epidemia. Por quê? Porque com a imigração de outras pessoas para o nosso país, vindo de países onde não tinha erradicação dessa doença, a gente voltou a se contaminar. Então, logo no início da pandemia aí do coronavírus, a gente estava tendo uma epidemia de febre amarela e uma epidemia de sarampo, né? Então, as pessoas estavam morrendo por febre amarela e morrendo de sarampo. Tanto que até chegaram a ser comentadas. As pessoas estão com mais medo de morrer de coronavírus do que de sarampo. E na época estavam morrendo, claro, muito mais pessoas de sarampo e febre amarela do que do próprio coronavírus, né? Então, os portos, os países deixavam de comprar o café, que era uma fonte de exportação, né, uma fonte de renda do país, com medo de que essas epidemias aí fossem
levadas para os seus países, certo? Então, nesse período, a saúde era privada para os ricos. Quem tinha médico era apenas os ricos que tinham dinheiro para bancar. E aí que então, né, que é o que a gente vê aqui, a corte, geralmente era a corte, os barões, né, os barões do café, aquela coisa toda, que tinham dinheiro para manter aí uma assistência médica. E a população eram os curandeiros, pajés, as pessoas que tinham aí o conhecimento das ervas, né, dos emplastos para curar as suas feridas ou as suas doenças, certo? Com o advento da República, então, né, com a mudança da monarquia para a República, Rodrigo Alves, então, era o presidente, né, ele nomeou Oswaldo Cruz, né, como diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. Então, a gente tem lá o hospital, né, Oswaldo Cruz, em homenagem a esse cidadão, que era, né, se não me engano, ele era um epidemiologista ou sanitarista, uma coisa assim, e ele, então, virou diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. Então, ele criou o controle epidemiológico, então ele trouxe para o Brasil essa questão de controles epidemiológicos, né, que a gente hoje conhece aí de controle epidemiológico, foi trazido para o Brasil, né, ou foi implantado no Brasil pelo Oswaldo Cruz, né, e ele liderou a reforma sanitária brasileira. Então, ele institucionalizou, né? Então, ele colocou aqui no Brasil a vacina contra a varíola, né? E aí ele tornou obrigatório. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas e vacinavam elas obrigatoriamente. As pessoas falam, eu não quero. Não, você não tem que querer. Você vai tomar vacina e ponto, acabou. E aí, como ele conseguia fazer isso? Como ele conseguiu, vamos dizer assim, sutilmente, né, erradicar algumas doenças na época. Então, ele teve a ajuda do Exército, o Exército Brasileiro. Então, o que eles faziam? Eles entravam nas casas, primeiro eles falavam, olha, nós estamos tentando erradicar algumas doenças no Brasil, no nosso país, né, nas nossas vilas, que antigamente não eram cidades, né, eram vilarejos, né, eram pequenas cidades. Então, se você não cuidar da saúde, se você não melhorar a saúde, nós vamos intervir. Então, eles obrigavam as pessoas a tirar as folhas das calhas, né? A tirar objetos que poderiam causar doenças, tudo isso. E as pessoas que não obedeciam às ordens, o exército entrava em casa e queimava tudo. Queimava a casa, se tivesse que queimar, queimava colchão, se tivesse que queimar, queimava o que precisava. Então, dessa forma sutil, e ainda mais obrigando as pessoas a tomarem a vacina, ele conseguiu erradicar e conseguiu ter um controle epidemiológico de algumas doenças. Claro que com a medida que o Brasil foi crescendo, foi vindo imigrantes para cá, Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda, a maioria das doenças voltaram e a gente não conseguiu mais erradicar essas doenças aí no nosso país, certo? E aí isso, então, causou uma revolta na população do Rio de Janeiro, que até então era capital, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e aí, então, houve a revolta das vacinas, né? Né, como vamos dizer, esse movimento, a revolta das vacinas. Quem não lembra aí dessa questão dos movimentos tal, volta lá na aula de história e vai ler, certo? Então, lá, com o advento do capitalismo no Brasil, né, então, né, com a chegada, saída da monarquia para a república, né, e com a abertura, né, capitalista no Brasil, começaram os primeiros movimentos de industrialização no país. Então, o governo começou a trazer indústrias, começou a trazer subsídios para o nosso país. E com isso vieram os imigrantes, né, com o sonho, né, de terem suas terras, de construírem suas coisas, né, de formar uma nova Europa, né, principalmente a grande maioria vieram da Europa, Itália, França, Holanda e Espanha. Eles vieram para o Brasil, tanto uns fugidos da guerra, outros fugidos lá da Inquisição, né, cada um lá fugindo de alguma coisa ou com o sonho de construir um novo local, acabaram vindo para o Brasil, junto com esse movimento de industrialização, eles começaram a fazer o Brasil crescer e progredir, certo? Então lá, e cresce, né, com a industrialização, e cresce o número de imigrantes que traziam consigo a experiência modelo industrial,
experiência do modelo industrial que já era forte na Europa. A Europa já tinha suas indústrias, né? Já tinha lá seu jeito de fazer as coisas. E com a vinda da industrialização para cá, eles trouxeram esses modelos europeus para o nosso país. E a saúde ainda era precária no país. Então, a gente viu o crescimento industrial, o crescimento político no Brasil, mas o crescimento da saúde não tinha essa força que começou a ter o capitalismo, o crescimento político no Brasil. Principalmente no que dizia respeito à parcela da população sem recursos financeiros. Então, quem era rico, continuou tendo dinheiro para ter a sua saúde particular. E quem era pobre, continuou sendo pobre e continuou sem ter recursos de ter o médico, né, sem recursos de ter uma assistência médica decente. Então lá, os vários movimentos de greve dos operários, e aí então começaram os movimentos, né, grevistas aí dos operários, principalmente na cidade de São Paulo, buscando melhores condições de trabalho, melhores condições de saúde, melhores condições financeiras. Então começaram os movimentos de greve, então começaram a se juntar, né, os operários, principalmente da linha ferroviária, né, da construção ferroviária, que é onde circulavam alimentos e o consumo de bens eram através da linha férrea, da linha ferroviária. Então começaram os protestos para melhoria da saúde, das condições de trabalho para a população. E aí, então, eles conseguiram implantar a lei Eloy Chaves, que foi em 1923. Se a gente parar para pensar, 1923 não é tanto tempo assim, né? Que a gente conseguiu a primeira vitória relacionada à melhoria dos trabalhos, condições de trabalho para a população e melhoria da saúde para a população. Então, foi a partir de 1923, com o surgimento da lei Eloy Chaves, que as coisas começaram a melhorar para a população pobre, né? Para a classe operária. Então, essa lei foi criada e regulamentada, né? Ela regulamentava, né, as caixas de aposentadoria e pensão, que era chamado CAPS, que garantia assistência médica para os trabalhadores. Então, o que eram essas caixas? Era como se fosse uma poupança, como a gente pode dizer, como se fosse um setor onde eram cobrados uma parcela dos ganhos dos trabalhadores e a indústria dava uma outra parcela, e isso fazia com que a população que ajudava, que contribuía, tivesse direito aí à assistência médica, né, a passar pelo médico sem ter que pagar diretamente, porque, poxa, eu já pago aqui mensalmente a minha contribuição, como se fosse um convênio, vai. Eu tenho a minha contribuição e aí eu tenho direito a passar no médico. E essa lei é o marco para a criação da Previdência Social brasileira. Então, a partir daí que começou a questão da Previdência Social, né? A questão de aposentadoria, né? De tempo de trabalho, de CLT. Foi a partir de 1923, com a formação da lei Eloy Chaves, que as coisas começaram a funcionar. Aí vocês falam, professor, mas o que isso tem a ver com a minha profissão de auxiliar técnico enfermeiro? Tudo, gente. A gente não trabalha em CLT. Se a gente trabalha hoje no formato CLT, registrado, com férias, com 13º, né, com tudo isso, é graças a esse período. Então, quando a gente fala que a gente precisa entender o movimento político, a gente precisa entender porque isso afeta a gente. Né? Se não fossem lá o pessoal da linha férrea, o pessoal da ala industrial, a gente não estaria hoje como está. Não sei se vocês já tiveram a história do SUS, né? A história da saúde mundial. Quando um período que eu não, né, esse período que eu não falei aí, né, do colonialismo, né, quando o rei de Portugal veio para o Brasil, até a gente ter essa evolução, a gente teve um período onde ninguém cuidava da saúde. Quem cuidava eram as irmãs e os irmãos de caridade. Eram as casas de saúde, né, as santas casas de saúde. E quem cuidava eram as freiras e os padres. E quem ajudava as freiras e os padres? Eram as viúvas. Naquela época, o marido morria,
o Estado, o rei ou alguém, né, o senhor feudal, pegava as terras, porque a mulher não tinha direito a nada, e ela era colocada na rua. E para onde ela ia? Ela ia para as casas de saúde, porque ela sabia que ela ia poder trabalhar, ajudando de alguma forma, em troca de moradia e em troca de alimento, né? Então, até, e aí, se não fosse por causa desses movimentos, não sei, será que hoje a gente, como profissionais de saúde, a gente estaria trabalhando, né, para ter uma casa, para ter alguma coisa, sem ter uma renda, né, ou um trabalho escravo? Então, a gente precisa entender a história, né, mundial para a gente saber quais são os benefícios que a gente tirou em relação a isso, certo? Então, aí que começaram, né, os movimentos e a criação da Previdência Social no Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República e provoca algumas mudanças no quadro sociopolítica brasileira. Então, Getúlio Vargas, né, em 1930, ele assume, né, através de votação, sei lá, sei lá, não, através de, né, de votação, o, a, a presidência da República, a presidência do Brasil. E com isso ele fez algumas mudanças sociopolíticas, ou seja, algumas mudanças social, visando também a parte política brasileira. Dentre elas, né, acontece a descentralização da política do café com leite, né, que era chamado o eixo Rio, São Paulo e Minas, que era o centro comercial, né, o centro político econômico do país. Então ele começa a descentralizar, tirar desses centros e fazer com que outras cidades, outros locais também começassem a desenvolver, né, a produção de cabeça de gado, produção de leite, produção de café, produção de outros subsídios, outras coisas, outros subsídios alimentares, né? E ele criou o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde Pública. E aí ele também consolidou a lei trabalhista, que hoje a gente conhece como CLT, né? Isso foi em 1939. Então foi a partir daí da descentralização, né, e da melhoria da melhoria sociopolítica brasileira que as coisas começaram a meio que chegar hoje que a gente tem a questão do CLT, a pessoa tem que trabalhar registrada, né, hoje, ter a educação para todos, né, ter a saúde pública meio que para todo mundo. Então, foi a partir de 1939, que estipulam cargas horárias fixas para os trabalhadores, salário mínimo e assegurar direitos de previdência, né? Acidente de trabalho, direito à aposentadoria, tudo isso foi a partir de 1939 com Getúlio Vargas. Em 1932, em São Paulo, resiste a Constituição de 30. E a elite paulistana perde dinheiro, ou seja, né, acaba perdendo dinheiro por quê? Porque ele começa a descentralizar tudo, ele começa a tirar o poder que São Paulo, Minas e Rio tinha, certo? E aí, então, Getúlio Vargas vendo a quantidade de dinheiro acumulado nas CAPs. Lembra que eram as CAPs? Era como se fosse um setor, um plano de saúde para os operários, né? Então, as CAPs começaram a ter muito dinheiro, ou seja, muito era a classe operária dava dinheiro, a indústria dava o dinheiro, e eles começaram a ficar muito ricos, ou seja, estamos mantendo aqui o dinheiro com a gente. E resolveu centralizá-las, ou seja, ele instaurou, em 1939, o Instituto de Aposentadoria e Pensão, que era chamado de IAMPS. Ou seja, ele tirou o poder do CAPS e passou para o IAMPS, certo? Instituto de Aposentadoria e Pensão. Ou seja, não vou deixar o dinheiro centralizado com vocês. Eu vou trazer para o governo toda essa questão, né, de gestão de saúde dos trabalhadores. A partir de agora, o Estado iria gerir os recursos do CAPS por meio da IAMPS, que estenderia os direitos dos trabalhadores e uniformiza, né, a estrutura de saúde. Ou seja, a política, mais uma vez, intervindo na saúde da população. Então, você
Não sei se vocês conseguem perceber a importância da gente saber o movimento político, a história política, para saber a interferência na saúde, né? Então, você vê, mais uma vez, a política interfere aí na saúde da população, certo? E aí, então, em 1945, se a gente parar para ver a história recente do país, né? Getúlio Vargas é deposto, ou seja, ele é tirado e Dutra assume o poder. Acontecem avanços significativos na saúde. Com essa mudança, então, a saúde vai melhorando. O modelo de saúde nacional sofre influência do modelo americano, que ia contra o método médico assistencialista, ou seja, aquele médico que dá assistência. Então, houve essa mudança no país. A saúde do Brasil agora recebe investimento direto do governo e conta com hospitais grandes, modernos e bem equipados. Ou seja, foi tirado do poder de um grupo o dinheiro e o poder sobre a saúde, o governo pegou para ele e acabou criando um sistema de saúde maior, melhor e com maiores capacidades, certo? Além de diversas especialidades médicas, e em 1953 é criado o Ministério da Saúde. Então, a partir de 53 que a gente tem o Ministério da Saúde, que vai gerir a saúde pública da população. Até então, a população que paga, né, os seus impostos, que pagam aí, que dão a sua contribuição. Até então, quem não pagava não tinha direito. Continuava lá com seus pajés, com seus curandeiros, mas vamos dizer, não era a grande minoria, mas era uma menor parte da população, visto que, né, a indústria estava vindo e a indústria estava contratando milhares de pessoas, tá? Então, vou dar uma pausa para a gente mudar de vídeo e aí a gente continua. Se a gente tiver alguma dúvida, só me perguntar.